Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos para mais um hashtag Kisuko Responde Tutupão. E já é o 15º vídeo desse quadro aqui no canal, né? Ou seja, contando com esse vídeo já temos 15 vídeos de Kisuko Responde, né? Quem quiser mandar perguntas, fica ligado lá no Instagram, se você não me segue ainda já aproveita e já segue, né? No @cafécomnaftalina, porque às vezes eu abro aquelas caixinhas de perguntas lá nos stories e é por lá que vocês podem me mandar essas perguntas. Ou se você não tem Instagram, quer me mandar aqui pelo YouTube, manda com a hashtag Kisuko Responde. Faz a pergunta e bota no final, ou então no começo, né? Kisuko Responde com a hashtag na frente, né? Com o jogo da velha, tudo junto, tá? Que aí quando eu for gravar outro vídeo, eu faço ali o filtro com comentários que tem esse tipo de tag. Hoje, nesse vídeo aqui, vai ter só perguntas do Instagram, mas futuramente eu faço outros vídeos também com as perguntas do YouTube, tá bom? Então, pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você não sabe como é que é a dinâmica do vídeo, basicamente eu vou ler as perguntas que me fizeram e responder, né? Por isso que é hashtag Kisuko Responde Tutupão, tá bom? Então é isso. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam e vamos lá! Bom, gente, eu vou estar olhando assim meio pro lado, às vezes, porque eu tô vendo aqui as perguntas no meu computador, tá? E a primeira pergunta é do @MarcosMateusXD. Ele perguntou: o que você gostaria que fizessem com sua coleção num futuro longínquo pós sua morte? Gente, essa pergunta é meio difícil, né? Porque assim, se eu morrer, eu não vou estar mais aqui. Então, mesmo que eu fale assim, faz isso ou faz aquilo, pode ser que a pessoa não me obedeça e faça outra coisa totalmente diferente, né? Mas eu gostaria que a minha coleção poderia até ser vendida, né? Porque, tipo, o meu marido, ele até coleciona, mas acho que 80% dos filmes que eu tenho aqui, ele não gostaria de ter na coleção dele. Por exemplo, os filmes slasher, esse filme com muita matança, muito sangue, ele não gosta. Enfim, o gosto dele é um pouquinho diferente do meu. Então, assim, eu gostaria que ele... Vamos supor que eu estivesse com ele ainda, né? Porque nunca se sabe, vai que a gente se separa, né, gente? Nunca se sabe. Eu gostaria que ele pudesse ficar com alguns filmes, né? Porque eu sei que ele é uma pessoa que vai cuidar. Se ele não quiser ficar com os filmes, ele poderia até passar pra uma outra pessoa, mas que fosse uma pessoa de confiança, que realmente fosse um colecionador sério, que fosse cuidar dos filmes, né? Se ele quiser vender, ele pode vender pra qualquer pessoa que ele quiser, porque daí vai estar vendendo, né? Então, ou ele que venda e faça uma boa grana, porque eu tenho várias raridades aqui, ou se for para doar, que ele doe para uma pessoa que realmente vá cuidar do filme, né? Que seja um colecionador sério, enfim, tá? Então, acho que é isso. O Felipe, @Felipe Nicéas, ele perguntou: qual filme você gostaria muito que tivesse uma sequência? Bom, não seria bem uma sequência, né? Seria um prequel, acho que é assim que se fala, que é o filme da magia, a sedução, porque até comentei no meu vídeo de lidos e assistidos do ano que eu li o livro As Regras do Amor e da Magia, que é o livro que conta a história do que aconteceu antes da história da magia e sedução. Então eu acho que seria bem legal se tivesse esse filme contando a história desse livro, né? Seria como se fosse uma sequência, porque o da magia e sedução foi feito antes, o filme, né? Mas ao mesmo tempo não seria, porque a história em si conta o que aconteceu antes do da magia e sedução, né? Não sei se deu pra entender, gente, mas é que assim, eu achei tão fantástico aquele livro, ele é tão bom, que eu gostaria muito que tivesse uma adaptação pro cinema, né? Então, acho que seria esse aí. A próxima pergunta é do Davi Germano Oficial. Ele perguntou: um filme que merece um remake pra ontem. Gente, eu até gravei o vídeo aqui, um vídeo falando sobre Christine, né? Eu fiz o comparativo do livro versus o filme. Se o meu vídeo já tiver ido ao ar, eu vou colocar o link aqui em algum lugar. Ó, até rimou, gente. E eu acho que ele poderia sim ter um remake, porque, como eu falei naquele vídeo, muitas coisas do livro foram deixadas pra trás no filme. E o livro é um livro de mais de 600 páginas, então realmente fica difícil adaptar, né? Por exemplo, Senhor dos Anéis, que é um livro bem grosso também. Tem lá o filme com 3 horas de duração. Então, eu não gostaria de ver um filme de 3 horas de duração da Christine, mas tem muita coisa ali
no livro que é diferente do filme, que eu acho que seria interessante se tivesse um remake com essas diferenças que não foram abordadas na adaptação do João Carpinteiro. E, inclusive, eu assistindo alguns extras que tem no Blu-ray da Christine, que eu tenho aqui na minha coleção, que saiu pela Versátil, eu não lembro agora se foi o John Carpenter ou se foi o Richard, o produtor do filme, né, que ele falou que tem um detalhe ali do livro, né, que é quando aparece um espírito lá do antigo dono da Christine. Eles não quiseram colocar isso no filme. Um dos motivos, né, foi porque já tinha sido lançado recentemente o filme Um Lobisomem Americano em Londres. E nesse filme tem as cenas que o amigo do personagem principal, né, depois que já tá morto, fica aparecendo pra ele. E no livro da Christine é mais ou menos assim. O espírito do antigo dono da Christine fica aparecendo ali. E aí eles não quiseram fazer isso pra não ficar igual, né, porque tinha acabado de ser lançado e tal. Então eu acho que se trouxessem essa ideia pra uma adaptação nova, ficaria bem interessante se, é claro, né, se tivesse efeitos práticos, né, uns efeitos bem legais, porque esses efeitos de computação hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, eu sou uma pessoa, assim, que sou meio contra remakes, né? Não gosto muito de remakes, não. Ainda mais quando são filmes dos anos 80, porque é a minha década preferida. Mas, olhando por esse lado, sabendo que o livro tem muita coisa interessante que não foi utilizada no filme, então eu acho que valeria a pena ter um remake, sim. O @MarcosSales5 perguntou: alguma vez você já pensou em desistir de colecionar? Olha, desistir de colecionar não, mas eu já pensei em parar de postar vídeos no canal, sendo que atualmente o meu canal ele fala só sobre coleção. Então eu seria uma colecionadora anônima, digamos assim, né? Porque as pessoas às vezes assistem os vídeos e não sabem muitas coisas que acabam acontecendo por trás dos vídeos, né? A correria, que tipo, eu trabalho, ano passado eu tava fazendo curso, eu tenho coisas em casa pra fazer, tenho minha família aqui, né, pra dar atenção. Então, com o canal as coisas ficam complicadas e também tem a questão dos haters, né? Porque eu já fiz vários vídeos dando dicas, né? Falando coisas, tipo, eu não tava aqui mostrando a coleção, tava dando dica, tava alertando, né? Por exemplo, do dia que eu levei um calote. E aí veio um cara, um idiota, e comentou assim: bem feito que você levou um calote porque você se acha muito. Tá bom, então tá, né? Então, assim, esse tipo de coisa, às vezes eu fico pensando, gente, se eu fosse uma colecionadora anônima, que ninguém nem soubesse da minha existência, se eu não tivesse aqui no YouTube, se eu não tivesse a minha página no Instagram, porque no Instagram às vezes também aparecem uns loucos assim, eu não ia me incomodar. Então, já pensei até em parar de postar vídeos sobre a coleção, mas não, assim, de parar de colecionar. E já pensei também em parar, não parar definitivamente, mas dar uma pausa nas compras, porque às vezes a gente acaba gastando tanto dinheiro na coleção. Ultimamente o dinheiro que eu ganho, né, meu salário, é para pagar as contas de casa, né, que a gente divide as contas aqui, para não passar fome, né, para não viver sem energia elétrica, esse tipo de coisa. E o restante que sobra, eu invisto na minha coleção. Então, às vezes eu penso assim em dar uma pausa nas compras, mas eu fico pensando, poxa, se eu parar de comprar agora, pode ser que quando eu pense em comprar, já não tenha mais, já esteja esgotado. Então, é mais ou menos isso. Parar de colecionar, não pensei, nunca. Mas já pensei nessas hipóteses aí que eu falei pra vocês, né? O @Antônio Lencina, ele perguntou o seguinte: melhorou do problema na mandíbula? Você mencionou que teria que usar um aparelho certa vez. Então, gente, pra quem não sabe, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tava com um problema aqui no meu maxilar, que eu não conseguia abrir muito a boca, então até eu não conseguia nem mastigar certos alimentos direito, porque além de eu não conseguir abrir muito a boca, doía muito. Se eu fizesse força pra abrir, dava tipo um estalo, dava um barulho, e quando eu tentava fechar, travava, eu não conseguia fechar a boca. E aí se eu fizesse força, dava outro estalo, então era assim, era bem complicado. E aí eu fiz alguns exames, fiz ressonância magnética, tirei alguns raios-x, e a dentista, né, que na verdade ela é bucomaxilo, ela falou que eu teria que fazer uma cirurgia. Só que ela disse que antes de eu fazer essa cirurgia, seria bom eu colocar aparelho, porque talvez o aparelho fosse me ajudar e eu não precisaria fazer a cirurgia, né? E de fato foi o que aconteceu. E apesar de não parecer, sim, eu uso aparelho, gente. Já faz uns 2, quase 3 anos que eu tô usando aparelho. Só que o meu aparelho, ele é daqueles
que é transparente aqui, né? Ele não é de metal, então quase não aparece. Às vezes eu tenho que usar também uns elásticos. Na verdade, nesse momento, por exemplo, era pra eu estar usando um elástico. É um elástico que vem aqui nesse dente e depois vem aqui no outro. Só que daí, quando eu tô fazendo vídeo, eu tiro esse elástico. Porque daí, como eu tô falando muito, né, é meio desconfortável e também fica parecendo que eu tô com um chiclete na boca, né? Então eu acabo tirando. Mas sim, já faz aí mais ou menos uns 2 ou 3 anos que eu estou usando aparelho e a minha dor parou, né? Nossa, eu nem acreditei, assim, quando eu me dei conta que eu já não tava mais com aquele problema, né, e que provavelmente foi por conta do aparelho que resolveu, eu fiquei muito feliz por não precisar fazer essa cirurgia, né? Porque além de cirurgia ser um negócio complicado, era uma cirurgia bem cara, era tipo uns 20 mil reais. Eu não tinha dinheiro, eu não pago plano de saúde. E aí, se eu começasse a pagar o plano de saúde, eu ia ter que ainda esperar mais um período, que eles chamam de carência, né? Então, assim, pra mim esse aparelho foi uma dádiva de Deus. Resolveu muito meu problema. Mas eu ainda estou usando mais por conta da estética também, porque o meu dente tá meio torto aqui, né? Enfim. @algo_usto 1990 perguntou: pretende comprar mais VHS? Sim, pretendo, só que no momento não tô assim naquela febre de ai meu Deus, preciso agora, né? Ai, vou morrer se eu não comprar um VHS agora. Porque assim, a maioria dos meus filmes são em DVD. Aí depois tem o Blu-ray e por último o VHS. Eu deixo pra comprar VHS só de filmes que nunca foram lançados nem em DVD, nem em Blu-ray, que eu já mostrei vários aqui, né? Por exemplo, o Lembranças de Outra Vida, aquele do cachorro Fluck. Aquilo lá é um filme que nunca foi lançado nem em DVD, nem em Blu-ray, então comprei em VHS. Ou então, aqueles que já foram lançados, mas que são muito difíceis de encontrar. Então, tem outros filmes que eu sei que são difíceis de achar ou que não foram lançados, que eu pretendo comprar, mas não é meu foco agora. Tenho outras prioridades, digamos assim, mas pretendo comprar mais fitas para coleção, sim. A próxima pergunta é da Marlene, @Marlene de Souza Andrade. Ela perguntou: se pudesse viver dentro de um filme de terror, qual seria o que eu escolheria? Bom, eu fiquei analisando aqui, né, um filme de terror que me trouxesse alguma vantagem, porque se é pra ir pro filme de terror pra se ferrar, isso daí a gente já se ferra no dia a dia, né? Então eu pensei nesse filme aqui, gente, A Morte Te Dá Parabéns, que não é bem um terror, né? Tá, ele é um terrorzinho assim, ele até tem uma pegada meio slasher, mas ele é até um pouco engraçado. Depois teve a sequência também, né, que esse aqui ele tá mais pra ficção científica do que terror, e ele é mais engraçado ainda, né, então um filme divertido. E pra quem não sabe, a história do filme é a seguinte: tem uma moça, ela acorda no dia do aniversário dela, então tá vivendo o dia dela ali normal, no campus da faculdade, aquela coisa toda. À noite ela vai numa festa, e aí chega um cara com uma máscara, que é a máscara do mascote lá do time deles, né, do time da faculdade, e acaba matando ela. Só que no outro dia, ela acorda, ela até acha que é um sonho, né, onde estou, quem sou eu, só que ela se dá conta que tudo que aconteceu no dia anterior está acontecendo naquele dia de novo, ou seja, é o efeito dia da marmota, né, sabe aquele filme Feitiço do Tempo? É tipo isso. Então, todo dia ela acorda e vive o mesmo dia, digamos assim, né, e aí no final do dia ela morre, mas no outro dia ela tá viva de novo, vivendo tudo aquilo novamente. Então, por que eu acharia interessante viver nesse filme? Porque pensa comigo, eu não ia me importar em comer hambúrguer, fritas, pizzas. Eu ia chegar lá na pizzaria, eu ia chegar lá na hamburgueria, ia comer até estourar. Eu poderia até morrer, passar mal ali, mas no outro dia eu ia estar pronta pra outra, né? Eu poderia ir, por exemplo, no shopping center, comprar várias coisas. Eu poderia ficar devendo, né? Não ia entrar no SPC, porque no outro dia ia voltar o dia anterior, então ia estar com meu nome limpo. Enfim, eu ia poder fazer várias coisas e no outro dia não ia interferir em nada. Então, acho que seria um bom filme de terror pra se viver. Próxima pergunta é do @NickShowDVDs. Ele perguntou: quando chega aquela visita abusada, você deixa ela ficar tocando na sua coleção ou tira logo? Aí cortou ali, eu não sei se terminou os caracteres, não sei o que aconteceu, mas enfim. Mas deu pra entender o que ele quis perguntar, né? Então vamos lá, gente. Aqui na minha humilde residência, eu não recebo muitas visitas. Primeiro porque, agora nós estamos em época de pandemia, né? Então não tem nem por que ficar recebendo visita. Mas antes disso eu já não recebia, porque quando a gente quer fazer alguma coisa com algum amigo, né? A gente acaba saindo. Então a gente marca de ir numa pizzaria, numa hamburgueria, alguma coisa assim. Então dificilmente a gente
gente recebe amigos em casa. Mas volta e meia a gente recebe sim visitas, né? Visitas dos nossos pais, né? Os pais do meu marido ou dos meus pais, ou então de alguns amigos. E com relação a isso, assim, é super tranquilo, porque eles não ficam mexendo na minha coleção e eles também não são crianças, né? Eles são adultos, então eles sabem que não dá pra ficar mexendo. Eu sei que sim, existem pessoas que são sem noção, que vão querer colocar o dedo, vão querer botar a mão. Felizmente, comigo isso não ocorre. Eu tenho uma amiga que ela, inclusive, ela tem filhos pequenos, né? A filha dela vem aqui em casa, quando vinha, né? Ela ficava assim admirada, porque eu tenho os bonequinhos ali e tal, mas ela sabe que não pode mexer, né? A minha amiga pega e fala, não pode mexer, então ela não mexe. Mas tirando isso, as outras pessoas que são adultas, elas são assim, tranquilas, sabe? Às vezes também vem algum amigo do meu marido aqui, alguma coisa, eles ficam abismados com a quantidade de filmes aqui, né? Porque quem não é colecionador, vê uma estante cheia de filmes, realmente fica abismado, fica assustado, porque hoje em dia as pessoas acham que DVD e Blu-ray não existe mais, né? Claro que eles já se acostumaram porque eles sabem que eu sou colecionador e tudo mais, mas tipo, eles vêm aqui, eles ficam admirando a coleção, né? Ficam olhando, que legal, esse filme aqui eu conheço, né? Aquela coisa toda, mas não ficam mexendo. Eu acho que depende muito do tipo de pessoa que você recebe na sua casa. E eu, felizmente, não recebo esse tipo aí que fica mexendo e que fica enchendo o saco, né? Pegando as coisas e deixando cair. Não, isso nunca aconteceu, gente. Nunca aconteceu mesmo. E agora, pra fechar, a última pergunta, que é do @ale_oliver. Ele perguntou: aos 8 anos, na locadora de VHS, pra mim só existia o filme do Máscara. Qual era o seu favorito? Então, gente, desde criança e até agora, depois de adulta, com relação a filme é o seguinte: eu tenho os meus filmes preferidos, aqueles que eu já assisti 900 mil vezes e que inclusive eu tenho na coleção justamente pra isso, pra quando eu quiser assistir, eu simplesmente pego ele aqui na minha estante, assisto e tá tudo certo. Mas eu gosto de descobrir novos filmes. Às vezes eu tô com aquela vontade de assistir um filme repetido, mas eu fico pensando, não, mas tem aquele outro filme lá que eu não assisti ainda, que eu queria ver como é que é. Então eu vou lá e assisto o filme inédito. Então assim, eu sempre fui de dar preferência a filmes novos do que ficar assistindo sempre o mesmo filme. Eu acho que o filme que eu mais assisti na minha vida foi o filme da Elvira. Tenho outros filmes também que volta e meia eu tô vendo repetidamente, né? Ano passado, por exemplo, eu vi muitos filmes repetidos, filmes do Jim Carrey, esses filmes de terror dos anos 80 que eu já tinha visto várias vezes, né? Às vezes é bom a gente repetir, porque se a gente gosta, se é uma coisa que faz bem, eu vou querer assistir novamente, mas no geral eu prefiro ir em busca de novos filmes. E na época das locadoras não era diferente. Toda a vida que eu ia na locadora, eu alugava filmes diferentes. Às vezes eu me dava mal, porque eu achava que o filme era uma coisa e acabava sendo outra. Eu nunca me esqueço uma decepção que eu tive, gente, que era de um filme que eu acho que o nome era A Rainha do Gelo, ou alguma coisa assim. E eu não sei por que diabos eu achei que fosse um filme tipo, animação, mas não, era tipo um filme live action. Eu não lembro o nome do filme, tá, gente? A Rainha do Gelo, A Rainha da Neve, não lembro. Eu sei que quando eu coloquei aquele filme pra assistir, foi uma decepção tão grande. E aí eu fiquei pensando, né, deveria ter alugado outro filme que eu já tinha assistido, que eu soubesse que era bom, né? Mas é como eu falei pra vocês, eu sempre gostei de pegar filmes inéditos, né? A única coisa que nas locadoras eu pegava repetido mesmo eram jogos. Eu alugava jogos de Super Nintendo, e aí tinha alguns jogos que eram caros na época, eu não tinha como comprar, então alugava porque era muito mais vantajoso, né? E aí, enquanto eu não fechasse o jogo, né? Enquanto eu não conseguisse zerar o jogo, eu continuava alugando ele pra me divertir, que era um jogo que eu já sabia que era legal, já sabia que era bom, então ia e alugava novamente. Mas filme mesmo nunca fui de ficar pegando filme repetido, não. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, qual é o filme de terror que vocês gostariam de morar nele, né, de viver. Comentem aqui se tem algum filme que vocês alugavam muito na locadora. Enfim, comentem aqui, vamos interagir nos comentários, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.